A peça A Entrevista, em cartaz no Teatro Vivo, e o show de Gabi Amarantos no Cine Joia são algumas das dicas de hoje na Agenda Viva. A Agenda Viva de hoje traz várias dicas para você aproveitar esse final de semana prolongado. Chega hoje aos palcos paulistanos a peça A Entrevista, em cartaz no Teatro Vivo. Protagonizada por Erson Capo e Priscila Fantin, o espetáculo narra a história de um jornalista da área política designado para fazer uma reportagem com uma linda atriz de novelas, sensação do momento. Durante a conversa, fica estabelecido um jogo de sedução que vai além do discurso profissional. Hoje, 21h30, sábado às 21h e domingo às 19 horas. Ingressos a partir de R$ 50. E mais informações, acesse teatrovivo.com.br. Por falar em espetáculo, outra peça que tem feito sucesso com o público infantil é O Príncipe da Dinamarca, adaptação do clássico Hamlet de William Shakespeare, em cartaz no Teatro Eva Herz, em São Paulo. O espetáculo tem início em um cemitério abandonado, onde dois divertidos coveiros desenterram antigos personagens, que agora se transformaram em engraçadas caveirinhas. A partir daí, eles decidem reviver a história do príncipe cujo pai, o rei da Dinamarca, havia morrido de forma misteriosa. Sábados e domingos, às 15 horas, com ingressos a partir de R$ 10. Mais informações, teatroevaherz.com.br. Começou em São Paulo, no Jardim América, a 4ª edição da Mostra Artefato Beach Country, que apresenta as novidades da marca em mais de 60 produtos para as áreas internas e externas. Os itens estão expostos em 33 ambientes especialmente projetados por nomes consagrados da arquitetura, do design de interiores e paisagismo. De segunda a sábado, das 10 às 20 horas, com entrada gratuita e manobrista no local. Para mais informações, acesse artefatobc.com.br. A agenda de shows também está repleta de boas opções para o seu final de semana. Gabi Amarantos se apresenta no Cine Joia amanhã, após emplacar o hit Ex My Love na novela global Cheias de Charme e tornar-se um verdadeiro sucesso de público e crítica. A cantora vem conquistando cada vez mais o reconhecimento, chegando inclusive a ser indicada para o Grammy Latino. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site cinejoia.tv a partir de R$ 80. Mais informações também no site. Em 2013, o grupo americano de hard rock Kiss completa 4 décadas de existência. O Quarteto Mascarado foi capaz de vencer o cansaço e se reinventar ao longo dos anos. A única apresentação acontece amanhã, às 21h30, na Arena Anhembi, em São Paulo. Ingressos a partir de R$ 300, que podem ser adquiridos através do site livepass.com.br. A turnê da dupla Zezé de Camargo e Luciano é marcada por um repertório extenso. Entre as 30 músicas selecionadas, clássicos da carreira, sucessos recentes que devem agradar a plateia. As apresentações acontecem hoje e amanhã, às 22 horas e no domingo às 20 horas no Credit Card Hall, em São Paulo. Ingressos a partir de R$ 70, que podem ser adquiridos pelo site ticketforfun.com.br. E a cantora Elza Soares apresenta seus grandes sucessos em um show no Bar Brahma do Aeroclube, em São Paulo, no dia 20 de novembro, às 22 horas. Soltando o vozeirão rouco, a cantora promete sucessos como Malandro e A Carne, entre outras canções. Ingressos a partir de R$ 35 e mais informações pelo telefone 3367-3600. Um bom fim de semana para vocês e aproveitem as dicas. Obrigada, Rosana. Cada cidade guarda seus encantos e Santana de Parnaíba não é diferente. Mesmo quem já conhece ainda se surpreende com as histórias da pequena cidade que acaba de completar 432 anos. Hoje o Arredores está mais perto do que nunca. Santana de Parnaíba completa 432 anos de história. E a cidade, que parece tão conhecida por todos, ainda guarda muitos segredos que a gente vai descobrir agora.
Santana de Parnaíba nasceu às margens do rio Tietê. Sendo o berço dos bandeirantes, abriu caminhos para um novo Brasil e deixou para o seu povo uma das histórias mais ricas do estado de São Paulo. Parnaíba, na língua dos índios, significa rio difícil de navegar. Então, o histórico da nossa cidade é totalmente voltado para o período dos bandeirantes, né? O bandeirismo, que foi um período muito importante da história. Então, assim, em 1560, a primeira bandeira desceu esse rio. E tinha um obstáculo, tinha uma cachoeira, que impossibilitava que esses bandeirantes continuassem no curso do rio. Então eles desceram arrastando as embarcações por terra e um desses bandeirantes trouxe a família para construir uma pequena fazenda aqui que serviria de ponto de parada para esses bandeirantes. Então a nossa história começa assim, com a família do Manuel Fernandes Ramos e da Suzana Dias. E aí Parnaíba, dessa fazenda, ela vai crescendo, vai se tornando um povoado em 1580, que é quando a gente começa a contar a história, né? A comida é um ponto positivo da cidade, que tem opções para todos os gostos. Mas ainda são os sabores caseiros, com influências tropeiras e bandeirantes, que mais agradam os paladares locais e visitantes. E, claro, enchem os olhos. E depois de um belo almoço, é inevitável não curtir o sossego de uma sombra na Praça 14 de Novembro. E um dos programas típicos aqui de Santana é vir até a praça e tomar um sorvete. Na minha opinião, aqui tem um dos melhores sorvetes do mundo. Em Santana de Parnaíba, sendo católica ou não, uma das paradas obrigatórias é na paróquia de Santa Ana. Aqui na Igreja Matriz você conhece um pouco mais da santa que deu origem ao nome da cidade. Ela é considerada o marco principal do município, embora tenha sido antecedida primeiramente por uma pequena capela em 1560, a edificação atual foi construída só em 1882. Seu estilo eclético reflete ao mesmo tempo o poder dos bandeirantes e a simplicidade do povo parnaibano. Com inúmeras construções coloniais, Santana de Parnaíba é um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes do estado de São Paulo. São 209 construções tombadas, como por exemplo essa daqui, que pertenceu à Anhanguera. Essas 209 edificações foram construídas nos séculos 17, 18 e 19. A Casa do Anhanguera, assim como o Museu Bandeirante, atualmente em restauração, foram feitas de taipa de mão e taipa de pilão e retratam a arquitetura da época. Aliás, passear pelo centro histórico é como viajar no tempo, além de um convite a apreciar a arte que é muito difundida na região. O Murilo Sá, que é escultor, ele é responsável pelo monumento aos bandeirantes que a gente encontra quando chega, principalmente de Alphaville, em direção ao centro histórico. Tudo bem, Murilo? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do que você estava pensando quando concebeu aquela obra de arte. Quando me fizeram a encomenda do monumento, isso há 7 anos atrás, 6 anos atrás, o Silvinho, na época, me deu um tema de fazer a entrada da cidade. E eu me baseei em 3 qualidades que os bandeirantes tinham. Os defeitos todos já conhecem, mas as qualidades eu queria ressaltar. E eu ressaltei o idealismo, a coragem dele e as estratagemas, que são a inteligência que ele tinha para conseguir desbravar o Brasil. O Brasil era para acabar em Sorocaba. Graças aos bandeirantes, conseguimos ampliar mais de 2/3 do nosso país. Os pórticos eu fiz em forma, como a maioria das pessoas iriam observar ele de carro e depois iriam descer, eu fiz os pórticos simbolizando a água subindo, ou seja, a dificuldade do movimento, e ele em curva, que as pessoas possam fazer uma leitura do monumento a partir do seu carro, para depois elas, quando entrarem, elas ficarem como se voltassem ao passado. Por isso que eles são fechados. E aí cada peça tem a sua simbologia. Nasce o povo brasileiro, que foi a primeira miscigenação, que foi o português bandeirantes com a Índia. Temos também a estratagema, que está em Anhanguera, usando a estratagema mostra onde está o ouro, né? Se não está com fogo no rio. Então, o momento que ele estava ameaçando, eu quero que o espectador, eu gostaria que eles percebessem o pavor que os índios sentiam. O dono da selva, como era chamado o índio, pelos bandeirantes, a coragem que tem a onça de um lado, a cobra de outro, ou seja, não é fácil você adentrar 300, 400, 5 mil quilômetros sozinho, sem nenhuma estrutura. Tem a fundação da cidade, que é do outro lado, está a Suzana Dias com o filho.
tem a Borba Gato, então tem homenagem a vários bandeirantes que ajudaram a fazer o nosso país grande e que saíam daqui de Santana de Parnaíba. Existe alguma curiosidade, por exemplo, o Raposo Tavares, ele está um pouquinho longe do resto dos outros personagens. Existe um motivo especial ou não essa coincidência? Eu fiz de propósito ele olhando para Quitaúna, porque ele era de Osasco, aquela região de Quitaúna. E a ideia é ele estar como se fosse um guardião na cidade, com uma posição de herói numa das faces e numa posição de um assassino, porque, na verdade, assassino tudo bem, no contexto, mas alguém frio a ponto de matar. Porque eu peguei a alma dele naquela parte que fala que para os amigos ele era um herói e para os índios era a personificação da morte. Então eu gosto de retratar as duas faces da mesma pessoa, sem julgar, mas é a minha interpretação. Inclusive dos índios, né? Quase todos os personagens ali mostram o lado bom e o lado ruim. Lá embaixo vai dar para perceber. Se alguém tampar uma face, vai perceber que de um lado eu quis colocar mais a frieza, a maldade, e a outra mais a pureza. E essa é a ideia. Com certeza. Então é a história dos bandeirantes, a história de Santana e a arte aí marcando essa cidade tão bonita. Obrigada por nos receber, Murilo. Foi um prazer. Santana de Parnaíba tem uma vasta programação cultural, com festas típicas da cidade, música na praça aos domingos e passeios guiados. Você pode obter mais informações pelo telefone da Secretaria de Turismo, 4154-1874. Esse foi o Arredores de hoje, mostrando que até uma velha conhecida pode trazer boas surpresas. Até a próxima! O TJ Alfa fica por aqui e não perca amanhã a segunda parte de uma entrevista exclusiva com Steve Crocker, um dos inventores da internet. Uma ótima noite para você. Até amanhã.